Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje 4 de julho de 2024. E o nosso devocional diário está no livro de Lucas, capítulo de número 7. Nós vimos que o que Jesus falava, o que Jesus fazia, deixava as pessoas admiradas, mas no início desse capítulo nós vamos ver Jesus admirado. O versículo 9 diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Do que é que Jesus está falando? Está falando acerca de um centurião. Centurião era um dos soldados romanos que era líder de pelo menos 100 outros soldados, e ele tinha um servo que estava doente. Ele pediu que Jesus pudesse curar o seu servo, mas em dado momento, enquanto Jesus se dirigia para lá, ele disse que não era digno que Jesus entrasse na casa dele e que ele podia dizer e assim se faria. Isso fez com que Jesus se admirasse, ou seja, a fé daquele homem fez Jesus ficar admirado. Que nossa fé também possa crescer a cada dia, a ponto de entendermos que não é necessário que nós estejamos em algum lugar ou que alguma coisa sobrenatural aconteça simplesmente pela nossa presença ou pela presença de alguma outra pessoa. O que acontece é que nós temos que crer que Jesus, ele vai e resolve. Ele é aquele que está perto e que está longe, mas que resolve independente de tudo isso. A ação de Deus em nossas vidas depende do tamanho da nossa fé, que nós temos uma fé do tamanho desse centurião, a ponto de admirar a Jesus. Falando em fé, Jesus ele vai ressuscitar, na verdade, o filho de uma viúva. Saindo do enterro, havia uma mulher que tinha um filho único e essa mulher tinha perdido o seu filho. Jesus, no versículo 14, chega para o jovem que está morto e diz: levante-se. O versículo 15 diz que simplesmente aquele morto obedeceu à voz de Jesus. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Que coisa maravilhosa é vermos que o mestre ele ressuscitava mortos também, enquanto aqui nessa terra ele vivia. No fim do capítulo nós vamos ver uma mulher pecadora chegando na casa de um fariseu enquanto Jesus está o visitando. A Bíblia diz para nós, no versículo 37, que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. As pessoas começaram a criticar Jesus, dizendo que se ele soubesse quem era aquela mulher, ele não deixaria que aquilo acontecesse. Jesus aproveitou a deixa para dar ali, trazer uma história, dizendo àqueles homens acerca do perdão, acerca de como perdoar. Ele vai dizer que dois homens deviam um credor. Um devia 500 e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar aquele credor que eles tinham. Por isso, o credor perdoou a dívida de ambos. E aí Jesus pergunta: qual deles amará mais? Simão, o fariseu, ali responde: suponho que aquele que a dívida foi mais perdoada, que tinha a dívida maior. Jesus disse: julgou bem. E aí ele vai dar uma lição naquele homem ali. Em seguida ele vira-se para a mulher e diz ao fariseu: tá vendo essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aqueles homens estavam julgando aquela mulher como pecadora, mas nem a hospitalidade comum naquela época de Jesus ele estava fazendo, a questão de receber as pessoas com o ósculo santo, lavar os pés, derramar um pouco de óleo na cabeça. Aquela mulher fez aquilo tudo com grande alegria, ela deu tudo o que tinha, tudo o que podia. Por quê? Porque como as pessoas estavam ali qualificando ela como pecadora, ela realmente o era e entendia isso. Esse fariseu aqui, como um fariseu legítimo,
mesmo, ele não reconhecia o seu pecado, achava que é superior aos outros. Esse é um capítulo para nos ensinar que nós podemos sim ter uma fé admirável diante do Senhor, mas além disso, nós temos que pedir e estar cientes que somos necessitados do perdão divino. Nós somos esses que temos uma dívida impagável, mas que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos então conhecer ou reconhecer a grandeza do perdão que recebemos para entregar tudo diante do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.